Prezada igreja, aqui eu estou com meu coração alegre em saber que a nossa igreja está completando 42 anos de existência. Para deixar para toda a igreja, eu vou deixar Samuel, capítulo 7, verso 11 e 12. Uma passagem conhecida, que todos conhecem bem. Samuel foi usado por Deus. Ele lutou, ele venceu, mas ele não foi sozinho. Deus preparou para ele o exército, que ele venceu os filisteus e ganhou a batalha e deixou um marco maravilhoso que hoje a maioria sabe de cor. E é nesse verso 12 que eu me baseio e quero deixar para a igreja um pouquinho da história da igreja, como começou e aqueles que já passaram pela igreja, que foi o início de tudo, começando pelo pastor Acácio, que na época ele nem era pastor ainda, ele era desviado da igreja. Deus tocou no coração dele, que ele se converteu novamente, verdadeiramente, e nasceu no coração dele de ir para Pedro do Rio. Irmão Acácio foi o primeiro a anunciar o evangelho em Pedro do Rio. Ele usava aquele megafone, ele ia de porta em porta, ele ia nessas ruas todas em Pedro do Rio, falando, pregando, anunciando o evangelho em Pedro do Rio. Mas não foi ele sozinho. A primeira igreja de Petrópolis foi que ajudou muito, começando pelo pastor Nilson, que deu todo o apoio, ajudou os irmãos da igreja, como os músicos, os pregadores que passaram por ali, pastor Heraldo, pastor americano, que ficou no lugar do pastor Nilson quando ele foi para os Estados Unidos, que ajudou muito. Todo domingo ele estava pregando em Pedro do Rio para a gente. E mais os irmãos da música, pastor, o irmão Carlos Correia, o irmão Lacerda, o irmão Dinorá, irmã Hermínia, irmão Henrique e muitos outros que iam todo domingo para cooperar em Pedro do Rio. E foi assim que nasceu a nossa igreja, com muita luta, com muito sacrifício, mas com a graça de Deus, tudo deu certo, Deus abençoou, Deus aprovou, e eu fico muito feliz em ter membro dessa igreja. Lembro irmão José Simas, que cooperou muito também com o irmão Acácio, e os irmãos que foram chegando para a igreja, que se eu fosse ditar aqui, ia tomar o tempo todo do pregador. Por isso, eu trago a memória daqueles irmãos maravilhosos que muito nos ajudou aí em Pedro do Rio. Pastor Roberto, pastor Eli, outro pastor que era aqui do Rio, mas que ficou pouco tempo também. E Deus foi preparando aqueles que ele viu que era para continuar o trabalho. Veio o pastor Roberto, que começou como membro da igreja. Depois o pastor Eli cooperou muito também. E com a graça de Deus, chegamos até pastor Márcio, que foi o mais novinho da igreja. Cresceu dentro da igreja e hoje ele é o pastor, é o presidente da igreja. Que nós, como igreja,
devemos cooperar muito com ele, apoiar ele, ajudar ele em tudo que estiver no nosso alcance. O meu desejo, que a igreja está completando 42 anos, que essa igreja possa chegar ao centenário. Eu não estarei mais aqui, mas aqueles que vão chegando agora para a igreja, seja realmente frutos da obra desta igreja, através do pastor, através dos diáconos, através dos membros, que vocês façam tudo que for de melhor para a obra do Senhor e principalmente evangelizar, não só dentro da igreja. Faça como o pastor Acácio fez, use o megafone e sai pelas ruas. É tempo de pregar, é tempo de anunciar o evangelho, porque as coisas estão tristes, mas se nós tivermos fé em Deus e boa vontade de anunciar em Pedro do Rio, nós temos certeza que muitas almas se renderão aos pés de Cristo. Parabéns, minha igreja, pelos 42 anos. Que cresça cada vez mais em espírito e em verdade. Meus parabéns. Amém.